consumidor hoje ele é bombardeado dia e noite pelas grandes plataformas digitais, que estão conectadas com as redes sociais, que estão conectadas com os grandes sistemas de buscadores que tem por aí. Então, se o varejo quer continuar competitivo, e o varejo brasileiro vai continuar competitivo, ele tem que adotar essas tecnologias. Estamos entrando num momento onde a concorrência está cada vez maior, onde você tem vários meios ou plataformas para poder suprir suas necessidades como um cliente, e que o momento agora é de conseguir cada vez mais a atenção, o tempo, o seu relacionamento com o cliente. A tecnologia que a Rock está desenvolvendo é para fortalecer e garantir, impulsionar o protagonismo que o varejo regional, local sempre teve. Olá, Rockers! Esse é mais um podcast da Rock Encantec, empresa líder em engajamento, fidelidade e encantamento de clientes. Aqui a gente conversa sobre como transformar o conhecimento do cliente em retorno no varejo, na indústria, no mercado nacional. Aqui comigo hoje está Carlos Formigari. O Formigari ele já atua há mais de 30 anos no mercado de consumo, foi sócio fundador da empresa Limite Pesquisas de Marketing e da famosa NetPoints Fidelidade, um dos maiores programas de coalizão de fidelidade nos anos de 2010. Mais recentemente agora, Rock Encantec, que atua como CEO-presidente. Ocupou já cargos de liderança em empresas como CEO do Banco Itaú, no Itaú Card em específico, Itaú Shop, CEO da Tempo Assist e SMO da Múltiplos Fidelidade, outra empresa também importante de fidelidade nacional. Como formação acadêmica, é estatístico, especializado em engenharia de qualidade pela Unicamp, MBA pela Fundação Dom Cabral e pós-MBA pela Kellogg School of Management. Bom, seja bem-vindo, Formigari. Oi, Donoso, um prazer estar aqui, um prazer estar com todos que estão assistindo. E vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre essa história toda, essa construção de valor que a gente vem fazendo em torno do cliente e a entrega de valor que a Rock pretende fazer nesse mercado e sobre a cultura Encantec, né? Perfeito. Um assunto que é relativamente novo enquanto palavras, né? Encantec, mas que a gente vai explorar um pouquinho hoje, que de novo não tem muita coisa, é só uma soma de coisas que já existiam, embaladas de um jeito que usa a tecnologia mais atual possível. E antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de fazer um convite para você curtir este vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal e ativar o sininho aqui para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. Perfeito, Formigari. Eu queria, antes da gente até entrar no tema da questão do Encantec, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, essa jornada toda que eu acabei de falar aqui. Você passou por várias empresas, muitas de fidelidade, mas tem uma questão que a gente sempre acha muito interessante, que é a questão de você ser um estatístico e ter começado numa empresa de pesquisas. Você poderia contar um pouquinho dessa história pra gente? Posso sim. Bom, eu vou começar citando já um livro que eu gosto muito, que é um livro que é escrito por um quase estatístico, né? Que chama Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado fala sobre movimentos aleatórios, coisas totalmente aleatórias que acontecem na nossa vida, mas que determinam os rumos que a gente toma, coisas que a gente não planeja necessariamente, mas que são eventos que acontecem. Significativos, que a gente não planejou e que determinam o que vai acontecer na nossa vida. E o curso de estatística, a graduação de estatística, foi um negócio que eu não tinha planejado. Quando eu tinha 14 anos e comecei a minha carreira, vamos dizer assim, profissional, como menor aprendiz no Banco do Brasil, o meu objetivo ali, naquele momento, era continuar como um funcionário de carreira no Banco do Brasil. Para quem não nasceu nos anos 70 e, portanto, não era adolescente ali nos anos 80, ser um funcionário de carreira no Banco do Brasil era talvez, para quem era do interior, como sonho, eu, assim. Interior de São Paulo, era talvez uma das principais carreiras possíveis e imagináveis, né? Então eu ali com 14 anos imaginava que eu poderia prestar um concurso interno no Banco do Brasil, que tinham 4 matérias, né? Eram matemática, português, técnicas bancárias e contabilidade, mais a datilografia. Eu já sabia datilografia, que meu pai tinha me ensinado, estava estudando no ensino médio, portanto eu sabia português e matemática, e tinha que estudar mais 2, só precisava passar em 2. Então estava na minha mão, eu ia virar um funcionário de carreira no Banco do Brasil, só que eu tinha que ter 16 anos para prestar esse concurso interno.
Então eu imaginei, puxa, eu vou prestar isso daqui, depois eu vou fazer um curso de economia ou administração numa das escolas aqui da região, Limeira, Piracicaba, e vou seguir minha carreira com o Banco do Brasil. E imagina, lá no clube da cidade, eu funcionário do Banco do Brasil, virar caixa, virar gerente do Banco do Brasil, a maior profissão que eu podia ter, a melhor carreira que eu podia escolher. Mas, ali por volta de 1988, o processo de informatização começou a acontecer. E o Banco do Brasil se viu numa necessidade grande de informatizar para competir com os outros bancos, né? Que estavam se informatizando de maneira muito forte. E ali, obviamente, boa parte daquilo que tinha necessidade de pessoas, só para você ter uma ideia, a agência de Limeira tinha 300 funcionários. Nossa. Que a agência hoje bancária você vê com mais de 10 pessoas. Exato. E ali o concurso interno dos menores aprendizes, tinha uns 20 menores aprendizes naquela época, foi suspenso. Bem na minha vez, eu brinco, bem na minha vez, quando eu ia fazer 16 anos. E esse foi o primeiro evento, um grande evento aleatório, e eu me vi ali, o que eu vou fazer da minha vida, né? Mas também o Banco do Brasil me proporcionou a ter contato com clientes, ter contato ali. Como menor aprendiz, eu atendia a fila, eu dava informações, e uma das coisas que eu fazia era fechar a porta da agência quando dava 16 horas. E eu comecei a tabular qual a hora que o último cliente saía, e comecei a entender que eu podia escrever isso de forma visual, com gráficos, né? E eu estava no ensino médio, falei, cara, agora eu vou ter que fazer uma graduação, acho que não vai ser mais economia, o que eu posso fazer? E descobri o curso de estatística, que tinha um curso que fazia essas visualizações de dados, que organizava dados, e eu fui ver onde tinham as graduações de estatística, tinha em Campinas, tinha em São Carlos, que era próximo de Limeira, a minha casa, tinha também na Unesp, em Presidente Prudente, eu prestei a graduação de estatística e, em função do Sarney, que cortou o concurso interno, eu brinco que o Sarney me proporcionou conhecer o curso de estatística, e eu, aí, em 1990, entrei na graduação de estatística e logo, na sequência, me graduei em estatística, e assim começa a minha jornada como estatístico, né? E graças ao Sarney, esse movimento bem aleatório, eu não fui funcionário do Banco do Brasil, não segui minha carreira no Banco do Brasil. Todos os meus amigos que têm um ano a mais que eu, daquela geração, foram funcionários de carreira do Banco do Brasil. A gente se encontra até hoje. Graças ao Sarney, eu acabei sendo estatístico e depois virando empreendedor. E me libertei dessa carreira de ser um bancário de carreira do Banco do Brasil, que, muito diferente do que era nos anos 80, deixou de ser uma grande carreira, né? Obviamente... Óbvio, ainda é um bom emprego, né? Mas deixou de ser a melhor carreira possível, aquela desejada. Hoje, você vai conversar com um adolescente de 14, 15 anos que está no ensino médio, não é um desejo seguir carreira no Banco do Brasil. E a família aceitou a questão da escolha pela estatística? Foi engraçado. Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Ali, quando eu tomei a decisão, primeiro que, assim... Na minha família, naquela época, ninguém, na verdade, tinha feito curso superior ainda, né? Meu pai tinha feito um curso médio, do ensino médio técnico, ele era técnico em contabilidade. Minha mãe tinha feito até a 7ª série do ensino, hoje chamado ensino fundamental. Então, quando eu contei, puxa, não vou mais seguir a carreira porque não tenho concurso interno. Eu tinha mais um ano ainda para ficar no Banco do Brasil, porque podia, o menor aprendiz, como chamava, não era jovem aprendiz, podia trabalhar até os 18 anos. Eu tinha 16 para 17, quando eu comecei a prestar os vestibulares. E quando eu falei, eu vou fazer estatística, meu pai foi entender o que era, e minha mãe falou assim, olha, eles me chamam de Rodrigo, meu nome do meio, Rodrigo. O negócio é o seguinte, esse negócio de estatística, eu conversei, minha mãe é cabeleireira, né? Conversei aqui com as minhas clientes, elas falaram que esse negócio de estatística é contar carro na estrada. Você vai ficar contando carro na estrada? Daí eu fui explicar o que era estatística, peguei o guia do estudante, era um guia na época que saía das profissões. Falei, não, mãe, olha aqui, eu posso trabalhar no IBGE, eu posso fazer pesquisas. Aliás, eu posso trabalhar em qualquer empresa que trabalha com pesquisas, né? E fui explicar isso para minha mãe. Ela falou, agora eu estou entendendo. Mas eles apoiaram muito, né? Já era ousado, né? Era. E assim, puxa,
olharam as universidades que eu podia fazer e eu efetivamente passei nos 3 vestibulares, escolhi a Unicamp, daí para fazer, eles ficaram muito orgulhosos, ao contrário, né? Me apoiaram bastante. Aliás, é uma coisa que na minha família sempre teve um apoio muito grande, né? Como eles não conseguiram estudar, eles apoiaram sempre muitos filhos, os quatro somos em 4, né? A estudar e se dedicar aos estudos. Então, o próprio incentivo a fazer a começar ali no Banco do Brasil foi para... O Banco do Brasil era meio período, né? Então, eu era menor aprendiz meio período e, com isso, eu conseguia pagar meio período numa escola particular, que era o Anglo. Coisa que eu não conseguiria fazer naquele momento se eu não tivesse trabalhando no Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil foi um estímulo a começar a trabalhar para poder pagar um ensino médio, para poder ter essa opção, né? Então, meu pai já tinha essa visão, isso foi muito legal e não muito diferente para os meus outros irmãos. Eu sou o mais velho, aconteceu coisa muito parecida. Então, foi engraçado. E por que é engraçado essa história da minha mãe? Porque depois que eu me formei, eu montei uma empresa de pesquisa. E um dos trabalhos, alguns anos depois, em torno de 1996, começaram as concessões de rodovia. Você foi contar carro. E as concessões de rodovia, as concessionárias podiam colocar pedágio. Você está rindo, né? E um belo dia, a gente ganhou um trabalho, um trabalho grande no interior de São Paulo, que ia de Campinas até o sul de Minas, com a Renovias. Tá. Para estudar onde a gente poderia ser os melhores pontos para colocar os pedágios. E a gente foi instalar as equipes de pesquisa para fazer a contagem de carros. Daí eu voltei 10 anos depois, quase 10 anos depois de ter passado no vestibular, e falei, mãe, você sabe tudo. Você e suas clientes sabem tudo. Estou montando uma equipe aqui com quase 100 pessoas para contar carro na estrada. É o maior projeto que a gente já tinha feito de pesquisa até então, de contar carro na estrada. Visionária. Sensacional. E como que sai dessa empresa de pesquisa para começar a entrar nesse mundo de fidelidade, que é o que eu vejo que depois acaba vindo muito próximo à questão da Rock Cantech, né? Que talvez é um caminho que já começa a vir, que é a questão da experiência do cliente, o engajamento dos clientes, o entendimento do comportamento dos clientes, porque tudo que é fidelidade começa nessa questão, tipo, vou mensurar pessoas, vou mensurar o varejo. Como que teve essa mudança? Bom, para chegar... Vou dar um passo antes aqui, Donoso. Para chegar na empresa de pesquisa, eu, enquanto estava fazendo a graduação, teve 2 eventos importantes na graduação de estatística. Primeiro, logo no segundo ano, a gente montou uma empresa júnior. Era o boom das empresas júniores, não existiam as empresas júniores ainda ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. A gente montou a primeira empresa júnior de estatística, a Stat Júnior do Brasil. Chama-se Stat Júnior, tem até hoje, a primeira empresa júnior de estatística. E as pessoas que montaram essa empresa, tinham mais 3 pessoas que participaram, a gente, depois que a gente saía aqui, a gente podia montar a nossa empresa, né? E, efetivamente, eu e mais 3 amigos ali da faculdade montamos a empresa que é a Limite. Então, esse é um primeiro evento importante ali durante a graduação ainda. A segunda é que ainda na graduação eu comecei a fazer estágio. Né? Logo no começo da graduação, também ali no finalzinho do segundo ano, eu comecei a fazer estágio numa fábrica de açúcar. E o estágio era na área de qualidade. E uma das atribuições que eu tinha, além de trabalhar na fábrica e montar os controles de processo, era atender as reclamações de clientes. E vende açúcar aonde? No supermercado. No supermercado. Então, boa parte das reclamações que a gente atendia eram reclamações de clientes que tinham feito uma compra no supermercado e que muitas vezes a reclamação tinha origem no processo de estocagem no supermercado. Então, eu comecei a entrar muito no mundo do varejo e entender muito a dinâmica de supermercado a partir da ótica de quem produzia os produtos que eram distribuídos no supermercado. Daí junta o fato de ter um racional estatístico bom, de entender como fazer pesquisas, que a gente aprendia dentro da graduação, técnicas de amostragem, tudo que a gente estava aprendendo ali. E mais o curso de engenharia de qualidade que eu fiz logo depois da graduação, a gente falou, puxa, a gente pode montar um negócio poderoso de pesquisas. Quando a gente elaborou um primeiro modelo de pesquisas, ainda baseado no modelo de pesquisa eleitoral, a gente falou, a gente pode aplicar para pesquisa de satisfação. Qual o primeiro cliente que a gente foi aplicar a pesquisa? Os supermercados ali da região de Limeira. Perfeito. Então, os primeiros clientes, efetivamente, de pesquisa que a gente teve foram os supermercados.
E uma menção importante, a Limite existe até hoje, né? Embora eu tenha saído da Limite ali no final dos anos 90, meu irmão assumiu a empresa, ele toca a empresa de pesquisa até hoje e continuam com supermercados como cliente de pesquisas ali da região do interior de São Paulo. Então, entender a cabeça do empresário, entender quais são os drivers de satisfação de cliente, entender como o consumidor toma a decisão de compra, como ele deixa de frequentar um supermercado, como ele vai para outro canal, fez parte de um primeiro racional que chega ali na frente em como montar programas de fidelidade. Uhum. Mas como montar efetivamente programas de fidelidade tem a ver daí quando eu deixo a carreira de empreendedor pela primeira vez, ali no final dos anos 90, e passo para o mundo de cartão de crédito para montar a grande área de dados lá dentro do Unibanco, ali no final dos anos 90, que estava estruturando os grandes data warehouses, e eu fui convidado para fazer parte dessa estruturação. Então aí começa onde chega. Eu saio do mundo de pesquisa, do mundo de um trabalho ad hoc de pesquisas, perfeito, de entendimento de consumidor, de pequenas bases de clientes baseadas em pesquisa, e vou para um mundo gigantesco de grandes science, bases de clientes, de olhar o data science, como você está falando. Então, na hora que junta essas duas coisas aqui, que eu começo a entender como que a gente pode juntar o conhecimento, esse contato humano, essa coisa de contato pessoal, essa coisa da confiança que o varejo tem, principalmente o varejo local. Lembrando, até aí, final dos anos 90, eu estou com uma cabeça muito local e passo ali no começo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a entender o mundo nacional e o mundo que eu vou chamar aqui de plataformas. Perfeito. Essa junção aqui que começa a entrar nessas plataformas de fidelização mais amplas. Perfeito. E recentemente você escreveu um manifesto, vamos dizer assim, porque para mim é muito um manifesto, que é a questão da cultura Incantec. Sim, tá aqui. Né? E quando eu li, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, que interessante, conseguiu pegar exatamente essa base que você sai, que é a questão de como eu consigo pegar os dados, né? Como eu consigo entender melhor o consumidor, para criar experiências que vão conectá-lo, obviamente, com empresas ou situações, mas que vão gerar a questão do encantamento, que é uma coisa que vai além da questão da fidelização, é um passo além dessas mecânicas, né? Mas uma questão que pega até a questão do sentimento, talvez, do cliente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como que veio essa cultura Incantec, porque que isso se tornou uma bandeira super importante, né, desde o começo desse ano, e agora virou, vamos dizer, realmente o farol que está direcionando todas as ações, né, da Rock Incantec, mas também dos varejos que a gente vem trabalhando. Perfeito. Primeiro vamos explicar de onde vem o termo Incantec, tá? Daí eu chego no Cultura Incantec. O termo Incantec vem de um insight do Alfredo, quando a gente estava nomeando o que veio ser a Rock Incantec, e ele, de maneira muito forte, defendeu que, além de desenvolver uma empresa, um ecossistema aqui de empresas, né, que a partir do conhecimento do cliente, que é o CK, Customer Knowledge, garantisse retorno do investimento que os nossos varejistas, bancos, seguradoras fizesse sobre as plataformas que eles fossem adquirir da nossa empresa, garantisse que a tecnologia usada proporcionasse encantamento real para o consumidor, para o shopper, para o cliente, para o usuário, que aquele cliente que estava comprando a nossa ferramenta, perfeito, a nossa plataforma adquirisse. Então o Incantec vem daí, promover encantamento. Esse é um primeiro ponto, daí que vem o termo Incantec, tecnologia que promove encantamento real. Foco nisso, né? Então o Incantec vem daqui. Perfeito. Agora vamos falar de cultura Incantec. Cultura Incantec tem a ver com 4 elementos principais, e esses 4 elementos principais não são, vamos dizer assim, únicos, mas eles formam a base do que proporcionam a gente promover de maneira contínua o que eu chamo de uau. O cliente vai dizer de maneira contínua uau. Uau! Né? E por que de maneira contínua? Porque tem um aprendizado que a gente teve durante as experiências que a gente começou a desenvolver na minha última passagem pelo Itaú, e esse aprendizado foi baseado
vou daí voltar no tempo, numa monografia que eu fiz de final de curso lá no meu MBA da Dom Cabral. Nessa monografia, eu juntei pela primeira vez, lá em 2002, quando eu terminei o MBA, dados de pesquisa de satisfação de clientes. Então, os dados ali, lembra, eu vim de uma empresa de pesquisa, eu tinha entrado para montar o Data Warehouse. Essas coisas não se conversavam. As pesquisas que a gente fazia com os consumidores, com os dados analíticos de comportamento de cliente. Eu falei, puxa, essas coisas têm que se conversar. E por que era importante? Porque a gente tomava muitas decisões naquela época, estou falando 2002, 2001, dentro do Unibanco na época, baseados no comportamento do cliente. Principalmente tomadas de decisão de crédito. Aumento de limite, taxa de juros, tudo baseado ali no comportamento do cliente. Mas quando a gente olhava as pesquisas de satisfação de cliente, muitas vezes as decisões que a gente tomava não conversavam muito com as pesquisas de satisfação ou com os dados que os clientes deixavam na central de atendimento. Os clientes ligavam para reclamar de um limite de crédito ou de uma taxa de juros. Então a gente começou... A minha monografia foi como que a gente junta todas essas informações para eventualmente ver se tem algum gatilho anterior que a gente poderia usar para tomar uma melhor decisão de crédito, de limite. Então, a gente começou a juntar essas informações naquela época e começou a perceber que dava para prever determinados tipos de comportamento do cliente que ele manifestava só depois nas pesquisas de satisfação, usando tanto os dados do call center, que a gente não capturava ainda, quanto dados comportamentais. Você está falando de juntar, às vezes, um dado que traz um aspecto emocional do cliente. Que ele deixava lá no call center, mas que os dados... Um dado mais racional. Só os dados de comportamento de consumo não revelava. Perfeito. Mas que muitas vezes ele ia lá no call center e com uma reclamação, ou às vezes no órgão de defesa do consumidor. Então a gente começou a juntar tudo isso e começou a perceber que se a gente juntasse todas as fontes de informação, a gente conseguia ter modelos preditivos melhores para alavancar a satisfação de clientes. Então essa é a monografia lá de 2002. Quando eu voltei para o Itaú, lá em 2018, 2019, porque eu fiquei um período, eu fiquei 10 anos no Unibanco, depois tive um intervalo que eu voltei a empreender, e voltei para o banco em 2018. Você falou da Múltiplos, falou da NetPoints, foi esse período de empreendedorismo, né? E voltei como diretor de loyalty, depois de cartões. E o banco tinha um foco muito grande já ali em 2018 em cliente. Um dos indicadores principais para medir o sucesso que a gente tinha nessa ótica de foco no cliente era o NPS. Tá. E para ter bom desempenho do NPS, você tinha que basicamente fazer 3 coisas, grosseiramente, né? Primeiro, não ter problema de qualidade, né? Eliminar problemas de qualidade. Segundo, satisfazer aquilo que o cliente tinha como expectativa. O cliente tem uma série de expectativas com relação aos serviços bancários. Perfeito. Então, você tem que satisfazer aquelas expectativas. E depois que você eliminou o problema de qualidade, depois que você satisfez as expectativas, você vai buscar esse uau. E aí que eu queria chegar. E a gente começou a ver que tinham determinados momentos que a gente atingia esse uau. E que a gente via medido no indicador de satisfação de clientes, que é o NPS, uma subida no NPS. E a gente detectou, olhando daí o comportamento de clientes, cruzando com dados de central de atendimento, dados comportamentais e a pesquisa que media o NPS, mais uma vez, voltando àquilo que a gente mediu lá em 2001, 2002, na minha monografia, a gente refez isso agora para medir o encantamento do cliente com esse uau. É isso que eu chamo, esse uau, aquilo que dá um crescimento grande de satisfação de cliente, tem várias medidas, a gente lá media com o NPS. E a gente começou a perceber o seguinte fazendo esse acompanhamento, que quando você proporciona o uau, um encantamento, quando você liga para o cliente numa data de aniversário, num momento que ele não está esperando e reconhece que ele está há 10 anos com relacionamento com você e dá um presente para ele. Reconhecimento. Né? Reconhecimento. Quando você chama, um movimento de chamar ele para uma agência, ou como a gente fez alguns eventos, chamar ele para a sede do banco, fazer um tour na sede do banco. Coisas simples desse tipo, mas que efetivamente ele não está esperando. O que acontecia? Tinha uma subida muito grande, mas se você não fizesse algo imediatamente depois, eram 90 dias, ele voltava para aquela situação de satisfação
que ele tinha anteriormente, Perfeito. que poderia ser muito boa, mas ele voltava. O UAU passava. O UAU passava. Então, o que a gente descobriu naquele momento? Que nós tínhamos que desenvolver ações de encantamento de maneira contínua. Então, cultura Encantec tem a ver com descobrir experiências que provoquem esse UAU de maneira contínua. E eu descobrir experiências que provoquem esse UAU de maneira contínua é usar ciência de consumo, usar os dados que você tem à disposição, usar a pesquisa que você tem com o cliente, usar os dados que você tem das interações que você faz com o cliente, não necessariamente do comportamento que ele deixa, Perfeito. usar os dados de navegação do aplicativo, usar os dados de interação no ambiente físico, seja numa agência bancária, seja numa loja física, ter todos esses dados à sua disposição e promover de maneira contínua testes, criar as hipóteses. E se, a grande pergunta, e se eu fizer determinado tipo de iniciativa? Eu vou provocar um efeito real na satisfação do cliente? Eu vou provocar esse UAU? E esse UAU pode ser medido? Como que eu meço esse UAU? Então é metodologia científica novamente. Aí eu volto a um elemento fundamental da cultura Encantec, que é a melhoria contínua. Isso é melhoria contínua. Melhoria contínua é usar a metodologia científica no seu dia a dia. Metodologia científica que é escrever hipóteses, né? Testar as hipóteses. Quando você escreve uma hipótese, e se eu entregar para o donoso um prêmio quando ele fizer 1 ano de relacionamento comigo? E surpreendê-lo nesse momento. E não está esperando isso, não está escrito em nenhum lugar que seja um benefício. Eu consigo medir que ele vai ser encantado? Quer dizer, eu promovi um incremento de satisfação naquele momento? Ele vai contar para os amigos dele? Ele vai recomendar a minha empresa para os amigos dele nesse momento? Que é o que o NPS mostra, tem que medir. Então eu testo e meço. E quando eu estou escrevendo essa hipótese, tão importante quanto escrever essa hipótese é fazer uma predição. Perfeito. Olha, eu acho que se eu entregar para o Gibote um livro da cultura Encantec nesse momento, eu vou aumentar em 5 pontos o grau de satisfação, o grau de recomendação do donoso e de pessoas iguais ao donoso que pertence a esse segmento de clientes. E eu vou lá, faço essa ação e vou medir. Eu aumentei em 5? Ah, não aumentei em 5, aumentei em 3. E eu vou avaliar esse gap. Este gap ou não, ou esta constatação, é aí que eu gero o aprendizado. E depois que eu tive o aprendizado, que é o ciclo PDSA, eu vou criar novas hipóteses. Eu planejo, executo, analiso, é um S de study, não é um C de check. Eu estudo, e é aí que vem a diferença do método científico do método de robotizado de fazer o PDCA. Sim. PDCA. Estudo, analiso, tiro conclusões e gero novas hipóteses. E abro um novo ciclo de aprendizagem. Esse aprendizado contínuo faz parte da cultura Encantec. Aprendizado contínuo para gerar encantamento real. Encantamento real é aquele que a gente mede, é aquele que a gente efetivamente sente o resultado. Verifica o resultado e de maneira intencional continua promovendo. Eu quero manter aquele nível de encantamento. Então, se eu não tiver essas ações continuadas no tempo, ele é passageiro e volta. O que muitas empresas promovem muitas vezes. Né? Gera aquele movimento, gera o UAU. Às vezes uma campanha que aconteceu. Uma campanha, um evento, gera o UAU, as pessoas vão falar, vão para a rede social falar, mas puxa, foi legal, gerou aquele buzz ali e voltou para o nível anterior de engajamento que o cliente tinha. Ele volta àquele nível de recomendação anterior. Então, as grandes empresas, as empresas que têm níveis de engajamento, que eu chamo de encantamento, que tem o NPS ali acima de 90 pontos, são empresas que continuamente estão gerando esse UAU. UAU que pode ser feito, no caso de empresas que são só digitais, no ambiente só digital, no aplicativo, ou empresas que são fígitas, que têm um ambiente físico e digital também, e vou mais longe, necessariamente no ambiente físico. Perfeito. Você falou de algumas coisas super interessantes aí. Primeira questão da cultura.
né, da empresa. Para você ter um processo contínuo como esse que você falou, realmente você precisa fazer parte da cultura da empresa, da cultura do varejo, por exemplo, que talvez está mais acostumado com o dia a dia das ofertas, das campanhas, né, das ações no PDV, mas que talvez ainda está começando a entrar nessa cultura de relacionamento real com o seu cliente. E a gente pega também algumas coisas que está muito nas falas do Gibotti, nas palestras que a gente tem feito recentemente, que é a questão de estamos entrando num momento onde a concorrência está cada vez maior, onde você tem vários meios ou plataformas para poder suprir suas necessidades como um cliente, e que o momento agora é de conseguir cada vez mais a atenção, o tempo, o seu relacionamento com o cliente. E eu queria fazer uma pergunta para você nisso. Você vê que para o varejo, realmente esse é um caminho que ele precisa adotar? Ou seja, o grande diferencial dele, o que vai levar ele daqui para frente, vai ser essa capacidade de encantamento que ele tem? Perfeito, Donoso. Eu acho que tem alguns elementos na sua pergunta que eu vou começar pelo primeiro e mais importante na minha visão. O varejo tem, como o Gibotti muito bem explora nas falas e nas palestras, tem 2 ativos que são os ativos mais valiosos de qualquer tipo de empresa. E que o varejo brasileiro, particularmente o varejo de alta frequência, supermercados, farmácias, tem e que as grandes plataformas não têm. O primeiro deles são as pessoas. E as pessoas são representadas em 2 públicos distintos de pessoas. O colaborador, e aqui é a peça-chave, aqui que eu vou falar primeiro, tá? E os consumidores, os clientes, os shoppers. E por que os colaboradores são peça fundamental? Porque são os colaboradores que têm o contato pessoal. É o colaborador que atende o cliente. É o colaborador que tem uma coisa que, por mais que a gente tente fazer e reproduzir num ambiente digital, a gente tem limitações. Perfeito. Por mais que, inclusive, quando a gente está agora na era da inteligência artificial, por mais que uma inteligência artificial tente fazer com personalização, não consegue reproduzir, que é o contato e o calor humano. O contato e o calor humano está ali na loja. Está ali na loja quando a pessoa entra. Eu lembro muito bem de uma rede que já não existe mais, porque não evoluiu em termos de cultura digital, que é a Blockbuster. Quem é ali dos anos 90 vai lembrar que quando você entrava numa loja da Blockbuster, todo atendente falava bom dia, boa tarde ou boa noite. Era lindo aquilo. Pena que não evoluiu na cultura digital e na cultura de plataforma. E foi engolida pela Netflix. Mas o varejo tem a possibilidade de ter esse contato pessoal. A primeira coisa, seja do caixa, seja do padeiro, seja de quem cuida do hortifruti, seja do açougueiro, seja dos profissionais que estão ali repondo na gôndola. Então tem esse contato pessoal. Tem o calor humano presente. A mesma coisa vale para as agências bancárias ainda. Muito se diz, as agências bancárias serão 100% substituídas pelo atendimento eletrônico? Acho que não. Acho que uma parte relevante sim, mas uma parte talvez não. É uma grande discussão que tem no mundo dos bancos, né? Esse é o primeiro elemento. Então, para você montar uma cultura de encantamento, que é a cultura Encantec, o primeiro elemento mais importante é que o encantamento começa dentro de casa. É o primeiro elemento da cultura Encantec, que é a liderança. Sua própria empatia, respeito, generosidade dentro de casa. É o primeiro e mais importante capítulo. E isso, quando a gente olha o varejo regional, que é um varejo de empreendedores, é um varejo que a gente brinca de dono, que está aí no Brasil na segunda, muitas vezes na terceira geração, a gente vê muito presente. Porque são os donos, os filhos dos donos que estão ali até hoje tocando as lojas, sejam de supermercados, sejam de farmácias. Então ele tem esse elemento ainda da comunidade, de conhecer as pessoas. As pessoas conhecem que é o dono do supermercado, né? Tem relacionamento pessoal, os funcionários sabem onde é a casa do dono do supermercado. É um negócio impressionante, como é forte esse vínculo.
Isso é tão forte que, para mim, no Brasil, o principal case que existe de uma plataforma de fidelização e até de uma plataforma digital é o caso do Bom Clube, do Bom Preço, do IPCard, que nasce enquanto plataforma lá nos anos 80 e 90 no Nordeste do Brasil. Para conhecer melhor o cliente do supermercado Bom Preço, se montou um programa de fidelidade chamado Bom Clube. Customer Knowledge, mais uma vez, conhecer o cliente. E se montou um modelo de dar pontos, né? Você pode ter N modelos. Hoje tem cashback, hoje você tem descontos personalizados, você tem N formas que a gente chama de modelos de engajamento possíveis. Naquele momento era o modelo de dar pontos. Então, o Bom Clube e o modelo de dar pontos, o modelo de um programa de fidelidade é extremamente inclusivo. Todas as pessoas podem ter, basta se cadastrar. Não precisa ter crédito no mercado, não precisa passar por qualquer tipo de aprovação. E o Bom Clube tinha ali 100% da base cadastrada no programa, bastava ali dar o CPF, que pontuava, e as pessoas tinham acesso, quando se cadastravam no Bom Clube, a acumular pontos nas compras e podiam trocar esses pontos por produtos que não tinham no supermercado. Trocavam por quê? Normalmente, produtos correlatos à compra no supermercado. Então ele comprava panela, que não vendia no supermercado, comprava batedeira, liquidificador, máquina de lavar, geladeira. Já estava estendendo a... Eu, quando conheci ali, quando eu estava no Unibanco, eu lembrei muito da minha avó e lembrei muito dos carnês do baú, das lojinhas do baú. E eles faziam o seguinte, logo depois da bateria de caixa, tinha uma mini loja do Bom Clube, que as pessoas podiam trocar os pontos. Então você ia lá, parecia uma loja chamada Bom Clube, que era uma loja parecia uma loja do baú mesmo, que a pessoa podia trocar os pontos por qualquer daqueles itens que não vendia dentro do Bom Preço, que era muito legal. Então ia trocar por pontos. Então a pessoa precisava ter o programa de fidelidade. O que foi desenvolvido logo na sequência, ainda lá nos anos 80? Foi desenvolvido um cartão de crédito, onde tinha mais um mecanismo de fidelização, talvez o mecanismo de fidelização mais poderoso já criado. Já que eu te conheço, já que você vem aqui sempre, eu confio em você a ponto de te dar crédito. Que talvez das plataformas existentes hoje no mercado seja a plataforma mais poderosa existente até hoje, que é o cartão de crédito, que nasceu nos anos 50, e diga-se de passagem, dentro do varejo. Nasceu em restaurantes nos anos 50, nasceu com o cartão Diners. Depois essa é uma outra história que a gente pode explorar. Então o cartão de crédito é um produto de fidelização que nasceu dentro do varejo também, não foram os bancos que criaram. Os bancos depois, obviamente, usaram a plataforma para também fidelizar e engajar os seus clientes, porque a plataforma é muito poderosa. Mas dali o IPCard foi criado também e era mais um mecanismo de aumentar o grau de engajamento e fidelização dos clientes. Então tinha o Clube e o IPCard. O IPCard era responsável, quando o Unibanco comprou o IPCard em 2003 para 2004, por 50% de todo o faturamento da rede Bom Preço. Caramba. Agora, o mais interessante não é isso. É que o IPCard virou uma plataforma digital. Por quê? Porque é tão forte o relacionamento que existe entre um consumidor e o supermercado, é tão forte a relação de confiança que tem nesse varejo regional, que todas as lojas em volta iam lá na loja do Bom Preço e falavam assim, pô, deixa a gente aceitar também o cartão? Extrapolou o limite da loja. Deixa os clientes usarem o cartão aqui. E não foi um movimento, mais uma vez, andar do bêbado, não foi um movimento estratégico, planejado. O IPCard começou a ampliar a rede de aceitação, começou a se desenvolver a maquininha do IPCard para ser aceita nos estabelecimentos ao redor dos supermercados. Agora, e virou o maior cartão do Nordeste. É o maior case da indústria de cartão de crédito que eu conheço. É o maior case de fidelização, a ponto que quando eu ia explicar o que era NetPoints, lá no começo dos anos 2010, eu explicava. A NetPoints é a tentativa de ser o Bom Clube para o seu supermercado. A tentativa de ser o Bom Clube, de tão bem sucedido. Eu até teve um podcast que eu gravei com o Gouveia, que foi um dos criadores do Bom Clube, do IPCard, né, que depois montou a Múltiplos, montou a Livelo, é um dos
dos craques aqui do segmento de fidelidade, a gente estava explorando exatamente isso. E o Unibanco teve a sabedoria de manter esse modelo ali quando a gente adquiriu. Eu era executivo do Unibanco naquela época, quando a gente adquiriu o Bom Preço. Agora, quando a gente transporta, e aí eu estou chegando na tua pergunta, quando a gente transporta e viaja no tempo 20 anos, né, de 2004 para 2025, a gente tem que usar as tecnologias atuais. Não é mais a maquininha, não é mais o cartão físico, não é mais a filipeta que sai falando parabéns pelo seu aniversário, não são mais as malas diretas. A gente tem que entrar no mundo das tecnologias digitais, no mundo das interações digitais, no mundo da inteligência artificial, no mundo das redes sociais. Então é isso que o varejo tem que entender, a dinâmica nova do novo consumidor. O novo consumidor hoje ele é bombardeado dia e noite pelas grandes plataformas digitais, que estão conectadas com as redes sociais, que estão conectadas com os grandes sistemas de buscadores que tem por aí. Então, se o varejo quer continuar competitivo, e o varejo brasileiro vai continuar competitivo, ele tem que adotar essas tecnologias. E aí que entra um terceiro componente, pessoas, né, colaboradores mais clientes, com os seus dados de comportamento e o conhecimento profundo que esses dados de comportamento trazem, né, que é o Customer Knowledge, com experiência. E aqui o componente da experiência tem que ser uma experiência phygital, que une o físico com o digital. E unir o físico com o digital é o que a Rock vem desenvolvendo agora, que conecta com a tua parte final da pergunta, com os super apps. O varejo tem que competir com as grandes plataformas digitais. Ele tem que manter esse protagonismo. Fazer parte dessa... Exatamente. Desse canal. Quando a gente olha, não todos, mas quando a gente olha, boa parte dos varejos hoje, ele ainda não entendeu que ele tem que ter esse protagonismo. E muitas vezes ele tem 2, 3 aplicativos, um aplicativo do seu clube de benefícios, um aplicativo do seu e-commerce, um aplicativo do seu cartão de crédito. Perfeito. Ele tem que ter um aplicativo. Tudo isso tem que juntar num único super aplicativo, que promova numa única experiência tudo isso para o seu cliente. E vá mais, vá além disso. A era que a gente vive hoje, o Gibotti explora isso muito bem nas suas falas, é a era da atenção. Do tempo, né? Do tempo. O tempo é a coisa mais valiosa que uma pessoa tem hoje. É esse tempo que a gente tem que valorizar. Não é só o tempo que ele fica na fila no caixa, não é só o tempo que ele investe quando ele faz uma jornada de compras, mas é o tempo que ele valoriza quando ele está consumindo um conteúdo. Se conecta, né? E daí que vem uma palavra-chave, que é a audiência. A audiência vem do, como eu explorei também numa das palestras, vem do italiano, do latim, né? Que é audire, que tem a ver com escutar, com ouvir, absorver conteúdos. Então, a audiência está ávida a consumir bons conteúdos, né? Que muitas vezes está relacionada à pesquisa de audiência, que tem a ver com a audiência de rádio, televisão, jornal, volta lá minha empresa de pesquisa, mas que vem do termo de conteúdos, de absorver conteúdos. Então, esses conteúdos o varejo já proporciona hoje. Só que não são só conteúdos de ofertas. São outros tipos de conteúdos que podem estar no ambiente, seja de loja física, seja do seu ambiente digital. E são esses conteúdos que a Rock começa a proporcionar num ambiente que une o físico com o digital. Esta audiência, que hoje é uma audiência potencial que o varejo tem, pode virar uma potência muito maior do que as audiências que a gente conhece por aí, sejam as audiências digitais de um Google, de um Facebook, ou de uma rede social, ou de uma plataforma digital, sejam as audiências televisivas, que a gente tem, todo mundo fala, a Globo tem a maior audiência. Pega um supermercado, pega uma rede Antunes, na região como a gente atua, tem né? ali em Mirassol. Quem tem audiência maior, a Rede Globo ou o supermercado Antunes? É fácil afirmar. É o Antunes. Como ele transforma aquela audiência potencial numa potência? Ele começa a trazer uma receita nova para o varejo dele. Lembra do que eu falei do Bom Preço? Lembra das lojas ao redor? Estavam loucas para anunciar. E se a gente olha, continuam loucas. Quando se abre uma loja de um novo supermercado, todo mundo quer abrir uma mini loja ao redor. Sim. O Márcio da Avó estava contando que ele abriu uma loja nova em Osasco. Várias lojas abrem ali, vira quase um shopping center, porque todo mundo quer aquela audiência, aquele público passante
para também ir na academia, para também ir num pet shop, para também ir numa loja, serviços em volta, num fast food e assim por diante, que são esses os tipos de serviços que muitas vezes tem em torno da loja. A mesma coisa vale para o ambiente digital e vale para as marcas, né? Vale também para as marcas. Hoje, quando você pega uma Nestlé anunciando uma nova linha de produtos no Google, ou no Facebook, ou na Globo, ele está dando um tiro de bazuca. Ele muitas vezes não sabe nem se ele está mexendo o ponteiro no sellout dele. Perfeito. Dentro do aplicativo ou dentro da loja física, primeiro que é um sniper, ele vai fazer um tiro de sniper. E segundo, é o R da Rock. Ele vai medir o retorno daquilo que ele faz. As marcas vão medir o retorno. E vão medir o retorno no ambiente do varejo físico. Porque a gente proporciona isso para o varejo. Então, no final do dia, a tecnologia que a Rock está desenvolvendo é para fortalecer e garantir e impulsionar o protagonismo que o varejo regional, local, sempre teve. Eu volto lá à primeira pergunta. A primeira pesquisa que a minha empresa fez para uma empresa foi para um supermercado. E talvez, por eu ser uma pessoa do interior, por ter nascido e vivido a primeira parte da minha vida no interior, eu sei da força que o varejo regional tem. E talvez por ter vivido a segunda parte da minha vida mais para o mundo da capital aqui, eu sei o que a tecnologia pode proporcionar para empresas grandes. Unir a força do que o local tem com as tecnologias que os grandes já usam há algum tempo, eu acho que isso vai garantir o protagonismo que o varejo tem que ter. E o Brasil vai ser um case de sucesso. Eu tenho certeza absoluta disso, que será um case de sucesso onde o protagonismo continuará sendo local. As grandes plataformas vão ter muita dificuldade de concorrer com o varejo regional, porque eles vão ter tecnologia de ponta para competir de igual para igual com esses varejos grandes, né? Esses varejos de plataforma digital que tentam roubar de maneira silenciosa o protagonismo que sempre foi e vai continuar sendo do varejo local. Perfeito. A questão da proximidade, não tem como você ir contra isso. A gente até na China, né, na missão que a gente fez para a China, ficou muito claro isso. Por mais que você consiga ampliar o seu negócio com a plataforma, conseguir abarcar uma maior quantidade de consumidores, ainda é a questão da confiança o principal elo, né, de você conseguir ainda ter a presença. Perfeito. Formigari, a gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Primeiro, queria te agradecer por toda essa conversa. Nossa, a gente falou muita coisa. E eu sempre peço no final que a gente dê talvez um recado, ou talvez uma dica para os varejistas, para todos que estão nos assistindo e que estão nesse momento de jornada. O que a gente está falando aqui, muitas vezes é o desejo, mas ainda não é a realidade para alguns varejistas. Como que você vê que pode ser um caminho nessa direção de tudo isso que a gente está falando? Perfeito, Donoso. Acho que a primeira coisa mais importante é que a Rock nasce da união primeiro de um sonho grande, de um empreendedor brasileiro que acredita muito na força do varejo regional, que é o Alfredo. E eu embarquei nesse sonho junto com ele. E a gente trouxe outros sonhadores juntos, né? Então, na hora que a gente soma o que a gente tem aqui de 17 anos de Binex, que é uma das empresas que compõem, de 7 anos de Luxury Loyalty, que também nasceu para desenvolver experiências, mas que tem lá seus empreendedores que vieram do mundo do varejo, né, do Wellington, que nasceu no mundo do varejo lá na Shell, que desenvolveu todas as experiências em Fininvest. Na hora que a gente soma da minha própria experiência aqui, que eu contei um pouco aqui, mas que tem muito da NetPoints, dos aprendizados que eu tive, seja da minha empresa de pesquisa, seja dos anos que eu passei ali no banco servindo varejo, né? Não citei aqui, mas a Fininvest, a Unibanco, a Hipercard, a gente tinha mais de 300 parceiros varejistas ali que a gente atendia com soluções de crédito e de meio de pagamento. Quando a gente vê também a Izio, que já existia aqui dentro do grupo, a Props, com os empreendedores ali que montaram um sistema para atender de maneira metrificada, automatizada o varejo, para dar uma competição que eles viam no mundo lá da indústria automobilística. É essa convicção que o varejo precisa ter, que nós estamos aqui para servir o varejo.
Nós nascemos para servir o varejo e para trazer tecnologia de ponta para permitir que ele continue competindo. Acho que o Márcio usou, e quando a gente teve uma conversa com o Márcio, que conhece a gente também de longa data, ele fala, esses empreendedores que estão aqui são empreendedores que acreditam no varejo. E acho que a primeira coisa é a coisa mais importante. Assim como a grande força do varejo está na confiança que o consumidor, que o shopper tem no varejista, principalmente no varejista regional, no varejista local, é essa confiança que a gente vê que o varejo tem na gente. São pessoas que têm longa trajetória e que estão à frente do negócio. Não são executivos, são empreendedores, mais do que, quer dizer, somos executivos também, né? Mas mais do que executivos, somos empreendedores e sonhadores e estamos sempre à frente do negócio, atendendo os nossos clientes com o grupo que compõe aqui, são mais de 10 empreendedores e com executivos como você, que está há mais de 15 anos também nessa luta para tornar o varejo mais competitivo e fazê-lo competitivo. Então, acho que essa é a coisa mais importante. Todo investimento que a gente tem feito, e se você olhar a característica do investimento que a gente tem feito aqui, é ouvindo o varejo. Então, a gente ouve muito o varejo o tempo todo. A experiência que a gente está levando agora, e que a gente vai, daqui 30 dias, anunciar na convenção da Abras, está sendo feito a 4 mãos com um varejista. E a gente vai expandir depois com outros varejistas todos que já estão aqui pedindo essa experiência, porque a gente acredita muito no desenho que a gente fez, mas a gente não vai fazer sozinho. Uma coisa é a direção. A forma e o conteúdo é feito a 4 mãos junto com o varejo. Então a gente tem a visão, a gente conhece a direção, a gente está antenado no que acontece no Brasil, no mundo, e no que a competição pode trazer para a gente. Mas a gente não está construindo sozinho, a gente faz isso em parceria com o supermercado. Então, as plataformas, as 4, e a nova plataforma da Rock é construída junto com o varejo. E quando eu falo varejo, é o varejo supermercado, é o varejo de farmácia, são outros segmentos do varejo e também o varejo financeiro, o varejo de seguros, que a gente atende aqui e atende o varejo tradicional, basicamente, com muito carinho, com muito foco, e buscando sempre o encantamento do cliente final. E é isso que está representado aqui na Cultura Incantec. No final do dia, é esse encantamento do cliente final, do consumidor final, do shopper, do usuário, que a gente busca, que é ele que garante a perpetuidade dos negócios. Perfeito. Bom, Formigari, obrigado pelo tempo, pela conversa. E eu queria agradecer você também, que nos acompanhou, que se interessa em saber como transformar o conhecimento gerado do cliente em experiências que encantam, em retorno para o varejo. Eu gostaria de convidar também a aprofundar um pouco mais sobre a Cultura Incantec. Esse manifesto está no nosso site da Rock Incantec para poder ser baixado de forma gratuita e continuar seguindo nossos conteúdos nas redes sociais. Muito obrigado.